Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor os obreiros, os irmãos, paz do Senhor toda a igreja, a paz do Senhor você que está aí comigo aqui para ouvir a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Estou aqui com minha esposa, a missionária Fernanda. Paz do Senhor para a igreja, paz do Senhor para os irmãos, para os obreiros e para todos que estão conosco aqui nesse estudo nesta noite. Amém. Vamos hoje meditar na palavra de Deus. Vamos hoje nos aprofundar um pouco, porque Deus tem algo especial para você que está aqui comigo. Tem algo especial para nós. Amém? Antes de nós começarmos o nosso estudo, vou fazer uma oração para Deus nos abençoar. Amém? Senhor, Deus Pai poderoso, te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos conduzir nessa palavra. Retira, Pai, todo o impedimento, Senhor, toda distração. Nos abençoa, Pai, e nos guia nesse estudo para que possamos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abordar aqui vários assuntos. Vamos falar do Espírito Santo, vamos abordar alguns assuntos que vai ser de grande edificação para a sua vida, vai ser crescimento para a sua vida espiritual, e vai ser de grande aprendizado também para a sua vida pessoal. Temos muitas aplicações, então fica conosco que você vai ser muito abençoado. O texto base para o nosso estudo está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Minha esposa vai estar lendo a partir do verso 22. Gálatas 5, versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Glória a Deus. Então esse é o texto base, onde a palavra do Senhor vai falar aqui, no capítulo 5, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Eu quero começar falando aqui sobre o fruto do Espírito. Quero falar aqui sobre os atributos do fruto do Espírito. Sabemos que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa ali da Trindade, né? O Espírito Santo é um ser que é eterno. O Espírito Santo, a natureza dele é eterna. Então, o Espírito Santo ali no Antigo Testamento, ele tem algumas simbologias, né? Ele é conhecido ali como vento, como fôlego de vida, respiração, e é falado mais de 376 vezes ali no Antigo Testamento. Agora aqui eu quero falar sobre os atributos do Espírito Santo, né? As características, o que o Espírito Santo é. Aleluias. Sabemos também que o Espírito Santo, ele é o que? Ele é um Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onipotente. Romanos capítulo 15, verso 19. Procura aí, meu amor. Romanos capítulo 15, verso 19. Romanos 15, verso 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico,
tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Então, está mostrando aqui a onipotência do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, né, através do poder dele manifestado em nós, gera a onipotência ali de Deus, né, que é os milagres. Então, o Espírito Santo, ele é onipotente. O Espírito Santo também, ele é onipresente. Salmo 139, está escrito em Salmos 139, Salmos de número 139, verso 10 e 11. Vai mostrar a onipresença do Espírito Santo. Verso 10. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz e a ronda de mim. Então aqui mostra o que? A onipresença. Onipresença é o que? Mostrando que Deus, que o Espírito Santo está em todo o lugar, né? Onipotência mostra o poder de Deus, a soberania dele, onipresença, que ele está em todo lugar, e a onisciência. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Coríntios 2, verso 10 e 11. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Glória a Deus. Então aqui mostra, né, a onisciência de Deus, do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está em todo lugar, tem todo o poder e sabe de todas as coisas. Onisciente, onipresente, onipotente. O Espírito Santo de Deus também, ele é eterno. Como foi falado aqui, ele é eterno. A natureza dele prova que ele é eterno. Hebreus 9:14. Glória a Deus, aleluia. Hebreus 9:14. 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Aleluia. Então, mostra que o Espírito é eterno, né? O Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo, onisciente, onipotente, onipresente, ele é eterno, ele é criador, está lá em João 26, ele é verdade, aleluia, está em 1 João capítulo 5, versículo 6, e ele é o Senhor da igreja. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Prova que o Espírito Santo, esses são os atributos do Espírito Santo. Atos 20, 26. Portanto, no dia de hoje, vós protesto que estou limpo do sangue de todos. 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o Espírito Santo,
ele é o Senhor da igreja. Irmãos, então esses são os atributos do Espírito Santo. Não vou aqui explanar todos, né, porque são muitos. Então mostra que o Espírito Santo ele é eterno, ele é onisciente, onipresente, onipotente. O Espírito Santo ele é o Criador, ele é o Espírito da verdade, ele é o Senhor da igreja, ele habita nos que é fiel. Romanos capítulo 8, versículo 11. Vamos ler esse versículo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. 8. Versículo 11. Aleluia. Habita nas pessoas que é fiel. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Então a ação do Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal. Vamos explanar isso mais na frente. Então entendemos que o Espírito Santo de Deus tem esses atributos. E o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força, né? Ele não é uma energia, ele é uma pessoa. É um ser pessoal que tem inteligência, que tem vontade, que tem determinação própria, que tem sentimentos. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele fala, está lá em Atos capítulo 10, versos 19 e 20. Vamos ler. Atos 10, versos 19 e 20. O Espírito de Deus, ele fala. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala com Paulo, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele habita no homem, ele guia o homem, ele consola o homem e ele fala com o homem. Então ele interage com o homem. Então é uma pessoa que nós temos que nos comunicar com ele, né? Ele está aqui para ser o quê? O nosso ajudador, para nos auxiliar, para nos guiar, para conversar conosco. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala. O Espírito Santo de Deus, ele nos conduz. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João 16, 13. O Espírito de Deus, ele nos conduz. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito da verdade, ele vai nos guiar pelo caminho da verdade, que é quem? Que é Cristo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo, ele é o caminho aonde nós vamos ser guiados, aleluia, pelo Espírito Santo, para nos levar a Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus nos conduz, aleluia. O Espírito Santo nos ensina, aleluias. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por você. 8, 26 e 27. Isso. Aleluias. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluias. Então, irmãos, por causa dessa natureza adâmica,
muitas vezes nós não sabemos pedir para Deus, nós não sabemos nem orar direito. Então o Espírito Santo de Deus, ele está ali intercedendo por nós, está intercedendo por mim, por você, para nos alinhar ao propósito e à vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus, então, ele fala conosco, ele nos ensina, ele nos conduz, ele intercede e ele dispensa dom também. Os dons são dispensados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 11, através do Espírito Santo. Isso. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que foi útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e o outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia. Então todos os dons são repartidos, aleluias, de acordo ali com o propósito de Deus na vida de cada um, mas pelo mesmo Espírito. Aleluia. Então o Espírito também chama os homens para o serviço. Atos, capítulo 13, verso 2. Atos 13, 2. O Espírito Santo chama o homem para seu serviço. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aleluia. Atos 20 e 28. Então aqui fica bem claro que o Espírito Santo de Deus quem chama você para o seu serviço, que chama você para fazer a obra de Deus. É o Espírito Santo que entrega o ministério para você exercer com excelência na casa de Deus. Aleluia. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aleluia. Então é o Espírito Santo de Deus que levanta o homem, que dá dons espirituais. É o Espírito Santo de Deus que chama para a grande obra, para trabalhar para o reino de Deus. Então o Espírito Santo, como eu falei, ele é uma pessoa que tem sentimento e vontade própria. Como uma pessoa, ele também se entristece. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30. Aleluia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluia. Então o Espírito Santo de Deus, ele se entristece quando nós saímos daquilo que ele quer formar em nós, né? O Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar no nosso interior e muitas vezes nós saímos ali da vontade de Deus e ele se entristece, porque você é um templo do Espírito Santo. Vamos falar nisso mais na frente. Então, esses são atributos do Espírito Santo. São os atributos do Espírito Santo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é eterno, ele é criador. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Senhor da igreja. Ele habita nos fiéis. Ele fala, ele ensina, ele conduz, ele intercede, ele dispensa dons para a igreja. Ele chama para a obra, ele intercede. E o Espírito Santo também nos dá ordem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então nós entendemos que esses são os atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, né? A terceira pessoa da Trindade. É o Pai,
o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Deus aqui na terra. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Então através do Espírito Santo, através do seu poder, que vai acontecer na nossa vida as mudanças, né? Que é onde nós vamos produzir o fruto do Espírito Santo. Aonde minha esposa leu, né? Que é onde vai produzir o amor, né? A bondade, a fé, a mansidão, que esses são o fruto do Espírito Santo. Então, entendemos que Jesus, Mateus capítulo 4, abre aí, meu amor. Mateus capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 4. Aleluia. Mateus capítulo 3,16 fala assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aleluia. No capítulo 4 fala, só o verso 1, lê, meu amor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, a Bíblia fala que no momento que Jesus foi batizado, né, o Espírito de Deus se manifestou em sua vida. A Bíblia fala que após ele ser batizado, o Espírito de Deus conduz ele para o deserto. Então tem a ação do Espírito Santo ali juntamente com Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Aleluia, minha esposa vai ler. Jesus vai dizer que o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre ele. Então a ação do Espírito Santo ali no próprio Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Aleluia. Então o próprio Jesus fala ali, né, que o Espírito de Deus é sobre ele. A ação do Espírito de Deus está ali sobre Jesus. Porque o Espírito trabalha em conjunto com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito, que são a Trindade. Aleluia. Então, irmãos, entendemos então que o Espírito Santo de Deus é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que trabalha no homem. E ele vai trabalhar em três partes na nossa vida. Ele vai trabalhar em três partes da nossa vida. Efésios capítulo 1, capítulo 2, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1. A Bíblia vai falar que o Espírito de Deus, ele vai trabalhar no quê? No espírito do homem, na alma do homem e no corpo. Vai trabalhar no espírito, na alma e no corpo. Porque quando Adão e Eva pecou, nós fomos ali, né, distanciados de Deus. Isaías capítulo 59 vai falar isso, que a iniquidade separa o homem de Deus. Então o espírito do homem, ele perdeu as características, aleluia, de poder estar ali, né, ter acesso a Deus. Então nós fomos o que? Destituídos da glória de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, através da palavra, aleluia, através da palavra, o Espírito Santo de Deus entra no espírito do homem e limpa ele, purifica ele, começando do espírito. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o Espírito Santo nos vivificou, por quê? Porque o homem estava morto em ofensa e pecado. Então é o primeiro ponto. O Espírito Santo de Deus vai o quê? Trabalhar no espírito do homem. Veja bem, que quando Deus fez o homem ali no Jardim do Éden, era espírito, alma e corpo. Tudo começava do espírito, porque era o acesso a Deus e o homem pelo espírito, alma e corpo. Quando o pecado entrou, essa posição mudou. Ficou corpo, alma e espírito. Porque agora o quê? Porque agora o corpo, que é a nossa natureza adâmica,
a alma, que é as vontades, que é inclinada para o pecado, e o espírito, que agora que está o quê? Morto. Aleluia, que não está com a característica para receber Deus. Então o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar da onde? Lá de dentro, eu costumo falar isso. O Espírito de Deus começa a trabalhar no espírito do homem, depois vem para a alma do homem e depois vem para o corpo, que é o novo nascimento que ele fala em João capítulo 3 para Nicodemo, de nascer de novo. Nicodemo não entendeu. Senhor, como que é possível o homem nascer de novo? Ele tem que voltar no ventre da sua mãe e nascer? Não, porque voltar no ventre da mãe é obra da carne. Só que o Senhor estava falando de espírito. E o espírito não produz obra. O espírito produz o quê? Frutos. Então começa de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Então vamos falar agora da alma. Aleluia. Aleluia, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele também trabalha na alma do homem. É escrito nefesh, palavra grega, né? Que a alma do homem, onde está as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos desejos. Então, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na nossa alma, aonde os nossos desejos, a nossa vontade, as nossas emoções estão inclinadas para o pecado, né? Então ele vai trabalhar na minha alma, na sua alma, na minha vontade, nas suas vontades, nos meus desejos, nos seus desejos, para a nossa inclinação sair da carne, sair da natureza adâmica, para ser inclinado para as coisas de Cristo. Aleluia. Para o nosso pensamento, a nossa vontade, as nossas emoções não se inclinaram mais para o pecado, mas se inclinaram para Cristo. É por isso que Paulo vai falar que nós temos que ter a mente de Cristo, que nossos desejos, a nossa vontade tem que ser para Cristo. Porque quando Jesus morreu, morremos com Ele. Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele. Agora nós não vivemos mais para nós vivemos agora para Cristo, para fazer a vontade de Cristo. É por isso que nós temos que ser guiado, orientado, dirigido pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na nossa alma, para toda a inclinação do pecado sair e voltar, inclinar para Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Romanos capítulo 6, verso 3. Agora vamos falar do corpo, porque o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar também no nosso corpo. Romanos 6, 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, a Bíblia vai falar que antes o nosso corpo estava entregue ao pecado, à iniquidade. Só que agora, com o poder do Espírito Santo, com a regeneração do Espírito Santo no nosso espírito, na nossa alma, agora no nosso corpo, o nosso corpo vai ser o que agora? Instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Você agora vai ser o que? Um instrumento. Você vai ser o que? Uma espada afiada. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para a sua justiça. Aleluia. Agora você não vai ser entregue mais ao pecado. Agora você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, com o espírito renovado, com sua alma limpa e com o seu corpo como instrumento de Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Veja bem que ele começa a falar do espírito. Seja plenamente conservado.
todo o espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o seu espírito ele tem que ser conservado, a sua alma tem que ser conservada, o seu corpo tem que ser conservado. Por quê? Porque agora você é uma propriedade de Cristo. Você é o quê? Você é uma casa de Deus, você é exclusivamente de Deus. Aleluia! Você tem que conservar. O Espírito Santo de Deus, ele também representa, uma simbologia, vai falar na teologia, o óleo. O que o óleo faz? O óleo conserva. Você tem que estar dentro do óleo, do Espírito Santo, para você ser conservado, todo o seu espírito, toda a sua alma, todo o seu corpo. Veja bem que ele começa a falar do seu estado inicial, de dentro para fora. A mudança vai começar da onde? De dentro para fora. O que Deus vai trabalhar em nós? Vai trabalhar de dentro para fora, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Aleluias! Glória a Deus, aleluia! E depois que nós passarmos dessa fase, depois que o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, agora o que vai acontecer? Nós vamos produzir fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora nós vamos produzir o fruto do Espírito Santo. Porque agora vai o quê? Vai ter uma natureza divina dentro de você. Vai ter uma natureza divina dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 3, verso 19. Efésios 3, 19. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Efésios 3, 19. Aleluias. Glória a Deus. Fala assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda plenitude de Deus. Leia aí, meu amor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Presta atenção nessa palavra. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A Bíblia está falando que você vai ser cheio da plenitude de Deus dentro de você. A Bíblia está falando que você vai ter a natureza do Deus Criador dentro de você. Porque antigamente, no Velho Testamento, o Espírito de Deus ali, ele visitava. Agora não, ele faz morada dentro de você. Antigamente, Deus se manifestava ali no tabernáculo. Agora, Deus não manifesta mais em templo feito por mão de homem, ele manifesta em você. Então a plenitude de Deus vai estar dentro de você. A natureza de Deus vai estar dentro de você. E você vai fazer o que agora? Produzir fruto do Espírito Santo. Aleluias. Romanos 8, 29. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai produzir fruto do Espírito Santo. Agora, presta atenção, meus irmãos. A natureza de Deus vai estar dentro de você, a natureza de Deus, a plenitude de Deus. Aleluia. Você agora vai o quê? Você vai ter a imagem de Cristo e produzir fruto do Espírito. Que maravilha. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, aleluia, a fim de que este seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Colossenses 3:10. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vai o quê? Você vai ter a imagem de Cristo. Você já chegou em algum lugar e a pessoa olhar para você, aleluia, lá para trás, olhar para você e falar assim: nossa, você é crente sem você falar nada? Você é diferente, por quê? Porque você tem a imagem de Cristo. Aleluia. Você parece com Cristo, 3:10. Você parece com Cristo, Colossenses 3:10. E vos vestirdes do novo,
que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Então você vai ter a imagem de Cristo, você vai ter a natureza de Deus dentro de você, você vai ter a imagem de Cristo. Aleluia. O próprio Cristo vai manifestar em você. É por isso que quando nós morremos com Ele, nós nascemos de novo com Ele. Agora você não pertence mais ao seu eu. Você vai o que? Expressar Cristo. Então você vai o que? Produzir boas obras. Não porque você é bom, mas porque a bondade habita em você. Você vai produzir frutos do Espírito Santo. Então aprendemos que a natureza de Deus está dentro de nós. Aleluias. Romanos 6, 22. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glória a Deus. Lê mais uma vez, mano. Mas isso é maravilhoso demais. Mas agora, libertados do pecado Aleluia. e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vocês estão entendendo? Vocês foram libertados do pecado. Aleluia. Agora, como servo de Deus, vamos produzir fruto. E vamos produzir agora o que é na nossa vida? O Espírito Santo de Deus vai fazer o que agora? Nos santificar. Nós vamos viver uma vida de santidade com Ele, para poder produzir fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a natureza de Deus habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter a imagem de Cristo. O Espírito Santo de Deus vai nos santificar e nós vamos produzir o quê? O fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas pessoas, em algumas áreas da vida, não conseguem, aleluias, não conseguem chegar a Deus. Consegue, em certas áreas ela consegue ali, ter experiência com Deus, chegar a Deus, mas tem certas áreas que ela não consegue. Sabe por quê? Porque está agindo com sua própria força. Porque está agindo com a força da sua carne. E quando nós agimos com a força da carne, com a nossa própria força, nós produzimos obras. Mas quando nós agimos por intermédio do Espírito Santo, quando nós agimos no Espírito, nós produzimos fruto. Na carne você tem obras, mas no Espírito você tem fruto. É por isso que nós temos que o quê? Estar no Espírito. Porque no Espírito nós temos fruto, na carne nós temos obra. E o fruto é algo que dá naturalmente, sem esforço. Presta atenção. Numa árvore, ela vai dar flor e naturalmente, sem esforço, vai vir o fruto, sem se esforçar. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Nós vamos produzir o fruto, que é o amor. Gálatas capítulo 5, lê lá, meu amor. Gálatas capítulo 5. Para lá. Aleluia. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Olha o que no Espírito nós vamos produzir. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas Aleluia. Paixões e concupiscências. Só até aí. Então, aqueles que são de Cristo crucifica a carne, as paixões, os seus desejos. Porque o Espírito Santo de Deus, presta atenção nisso aqui, vai colocar freio em você. Quando a natureza adâmica, quando a carne começar a se levantar, o Espírito Santo vai pisar, sufocar as vontades, os desejos ali da carne.
não vai se levantar, vai crucificar. Aleluias. Agora tem algo interessante aqui. Crucificação é algo que Jesus foi crucificado. Crucificação é algo dolorido. É algo que dói. Por que muitas vezes nós sentimos dor quando crucificamos a carne? Porque dói. Crucificar é matar aos poucos. Crucificar é você sufocar aos poucos. Aleluia. Então, nós temos que o quê? Crucificar a carne. Crucificar as vontades e o desejo da carne. E deixar reinar a vontade do Espírito Santo. Aleluia. Então, aquela hora que vem aquela ira, aquela palavra que não era para falar, aquilo que você acha que vai entristecer o Espírito Santo, na hora o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Ele vai pisar no freio e vai falar com você. Olha, aí não, isso não pode. E você vai ter que o quê? Parar e filtrar, aleluia, e fazer aquilo que realmente agrada a Deus. Então você, em determinado tempo, em algumas situações da sua vida, você vai ter que frear, aleluia, a sua língua, frear a sua vontade, frear aquilo que não vai agradar a Deus. Então o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele vai o que? Sufocar a vontade da carne. Temos que entender isso aqui, irmãos. Olha, os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. E vivemos no Espírito e andamos no Espírito. Para depois nós produzir o fruto do Espírito Santo. Porque quando você começa a produzir fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus trabalhou no teu espírito, na tua alma, no teu corpo, mudou tudo. Agora você vai o quê? Produzir frutos do Espírito. E esse fruto, ele é produzido em todo lugar. Produzido em todas as situações. Porque a natureza de Deus está dentro de você. Cristo está estampado no teu rosto. E a obra e a regeneração do Espírito Santo está trabalhando para uma santificação na tua vida. Presta atenção. Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É atributos que não pode sair da tua vida. Não pode sair na vida do crente salvo. Você vai estar no teu trabalho, esses atributos têm que reinar naquele lugar. Você vai estar na sua vizinha, na sua rua, esses atributos têm que reinar, têm que acompanhar a tua vida. Porque a natureza de Deus está dentro de você, aleluia. Cristo está em você e o Espírito Santo está trabalhando em você. Então, aonde você está, você tem que o quê? Ter amor com as pessoas. Você tem que sentir paz. As pessoas têm que gostar de você. Aleluia. Porque você está carregando a natureza de Deus. Você está fazendo um bem. Aleluia. Não porque você é bom, mas porque a natureza de Deus está dentro de você. E o fruto não é seu. O fruto é do Espírito Santo que está dentro de você. Isso é maravilhoso. E nós obreiros, e nós igreja, e nós crentes, e você que está aí, você tem que produzir isso em você. Porque, irmão Odias, mas eu não consigo orar. Irmão Odias, eu não consigo ler Bíblia. Irmão Odias, eu não consigo fazer o bem. Tem alguma coisa errada. Porque se você estiver se esforçando para fazer isso, isso é obra da carne. A carne é esforço. E quando você se esforça para fazer algo, você vai querer algo em troca. Eu lembro ali do filho pródigo. Você vai querer algo em troca. Agora, quando você produz fruto, isso produz naturalmente. Sem dor, naturalmente. Naturalmente você está fazendo bem. Naturalmente você está o quê? Amando o próximo. Naturalmente você está abraçando o próximo. Naturalmente você está pregando a palavra de Deus.
naturalmente você está louvando, naturalmente você está aconselhando, naturalmente você está produzindo um fruto que não é seu, é do Espírito, mas naturalmente ele começa a fluir na tua vida, sem peso, sem carga, sem fardo. Aleluias. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha assim na nossa vida. E agora nós vamos ter o quê? Que ter uma estabilidade no nosso ministério. Porque eu quero falar para você que existe conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que adquirimos, aquilo que nós corremos atrás, mas sabedoria é o fruto do conhecimento, é aquilo que colocamos em prática. Então nós temos que colocar em prática a palavra do Senhor na nossa vida, porque se você não colocar em prática, nada vai mudar. Nós temos que viver ela. Aleluia. Adquirimos a sabedoria para ter o entendimento. E adquirimos o conhecimento para ter o entendimento. E colocamos ela em prática. Isso é sabedoria, é o fruto do conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Agora que nós fomos moldados, que nós estamos andando em santificação pela obra do Espírito Santo. Agora estamos produzindo o fruto do Espírito Santo. Tem 2 atributos que nós não podemos deixar de fazer na nossa vida. Veja bem, que um avião para decolar ele precisa de 2 turbinas para poder decolar. E para nós decolarmos no nosso ministério, na obra de Deus, no reino de Deus, precisamos de 2 atributos colocar em prática. Qual que é? Oração e leitura da palavra. É coisas que não podem sair da vida do crente, do obreiro, da pessoa que tem chamada de Deus, não pode sair da sua vida. Aleluia, você tem que... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a oração, você fala com Deus, e na palavra, Deus fala com você. Na oração, você recebe unção de Deus, e na palavra, você dá conhecimento para quem está te ouvindo. Então você tem que... É 2 pernas que tem que andar juntas. Na oração, você fala com Deus, e na palavra, Deus fala com você. Amém? Então ore e lê a palavra, coloque em prática tudo aquilo que foi ensinado hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, missionária? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus.